Vamos caminhar na nossa quinta aula, nosso quinto encontro sobre nossa jornada de fé, oração. Compartilhe para mim, por favor. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a revelação de Deus em Israel, a construção de uma fé histórica. Nós começamos falando sobre a maneira como Deus ele se revela, muitas teofanias de Deus, muitas aparições de Deus na história, desde o Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando ele cria todas as coisas. Nós falamos que uma das maneiras como ele se revela é exatamente na criação, na beleza, na glória, na majestade, na grandeza da criação, dos planetas, dos universos, das galáxias. Mostramos um pouquinho sobre como os cientistas estão descobrindo que a cada dia que passa o universo se expande, as galáxias se expandem. Então, o tamanho e a grandeza desse Deus que se relaciona conosco, que se fez homem, que se fez carne, que decidiu habitar entre nós, e mostra um pouco da sua revelação na criação. Falamos também como ele se revela na moralidade, na consciência, dentro do que o Salomão fala ali em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que nós temos a eternidade dentro de nós, o conceito de certo e errado. O apóstolo Paulo também fala isso em Romanos capítulo 1, e outros textos em suas cartas sobre essa possibilidade que o Espírito Santo dá ao homem, mesmo quando o homem está morto espiritualmente, mesmo quando o homem é natural, usando aí a linguagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que mesmo o homem natural sabe o que é certo e o que é errado, de maneira moral. Isso é um traço da imagem de Deus, da semelhança de Deus no homem, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus ele também se revela de forma direta. A gente falou sobre a ideia da samaritana em João 4, naquele trecho do The Chosen. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre uma outra parte da revelação de Deus, que é a revelação dele em uma forma histórica, a construção de uma jornada histórica, que foi o momento que ele começa as teofanias dele, as aparições dele para o povo de Israel. Deus decide se revelar a um povo, a um grupo, a uma etnia, a um momento histórico. Então veja como que essa revelação amorosa é progressiva. O universo, criação, consciência, coração, moralidade, ética, momentos de aparições individuais, mas tem um momento na história que Deus decide se revelar a um povo, falar que é a partir da história desse povo que eu farei com que todas as outras nações me conheçam. Todas as outras nações possam ter uma relação comigo. Então, gostaria de ler de início 2 textos com vocês. Eu coloquei aí no papel, mas se você quiser abrir a sua versão, pode ficar à vontade. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 a 9. E depois a gente vai ler Deuteronômio 26, versículo 5 a 7. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7, 8 e 9. Diz assim, na versão que eu coloquei no papel: terra boa, terra cheia de ribeiros de água e de fontes profundas que jorram no vale e na montanha, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde vais comer pão
sem escassez. Nela nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o cobre. Então essa é uma parte das promessas de Deus. Nós estamos aqui no Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, de autoria mosaica, e esse é um texto onde o povo de Israel está se lembrando, se fortalecendo da promessa que Deus havia feito lá em Gênesis 12 a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, de ti farei uma grande nação, e eu quero que você saia da terra onde você está, para que você vá até a terra onde eu lhe mostrarei. E essa terra, segundo Moisés, Josué, Abraão, José, todos os patriarcas, todas as matriarcas, Rebeca, Sara, Leia, é uma terra que Deus promete que vai haver muito manancial de leite, de mel. Nessa terra, um fato importantíssimo nesse período histórico, vai ser uma terra onde não vai faltar água, as fontes serão profundas, e essas fontes vão jorrar no vale e na montanha. Veja, é uma terra de trigo e de cevada, é uma terra de vinhas, uma terra aonde vais comer pão sem escassez. Então, esse primeiro texto de Deuteronômio, ele traz à nossa imaginação, a nossa criatividade de tentar retroceder alguns milhares de anos atrás e perceber o tipo de promessa que Deus estava concedendo ao início da construção da nação de Israel, ali naquele caminho do deserto rumo a Canaã. E compare com as promessas que Deus tem para nós hoje, e as promessas que Deus fez especificamente para você. Olha as diferenças nos mundos e nos momentos históricos e geográficos das promessas que ele havia feito em Israel e das promessas que nós temos hoje. Faria sentido para você hoje receber mais uma vez de Deus essa promessa de que você vai ter uma terra cheia de ribeiro de água? Não faz sentido hoje essa promessa. Você recebeu uma terra cheia de fontes profundas, uma terra cujas pedras são de ferro. Veja, não há sentido para nós hoje essa promessa. Para nós existem outras promessas no Novo Testamento que fazem e trazem conforto a nós. Por exemplo, cite uma promessa do Novo Testamento, uma fala de Jesus, uma fala de algum dos escritores do Novo Testamento, uma promessa que reconforta o seu coração hoje. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. O Felipe falou, no começo da oração, como que esses tempos são corridos, de aceleração, de muita informação, de muita coisa espalhada. A gente que tem a responsabilidade de família, de cumprir com a agenda, de trabalhar e de casa, uma promessa que vai te reconfortar. Terra cujas pedras são de bronze, de ferro, ou eis que estou contigo todos os dias? Entendeu? Então você começa a tentar perceber o carinho e o cuidado de Deus até nos momentos de prometer. Que a promessa dele se encaixa no período que nós estamos vivendo, no nosso momento histórico, na nossa geografia. Uma coisa que Deus vai falar para você aqui no Rio de Janeiro vai ser diferente do que ele vai falar para Abigail lá no Sudão da África. Porque Deus, essa revelação que acontece de forma progressiva e especial, é uma revelação muito carinhosa, muito cuidadosa, porque ele se importa a ponto de perceber os nossos momentos dentro da história, dentro da geografia, dentro da arqueologia, dentro do nosso meio psicológico. E por isso que
A forma de que Deus trabalha? Isso. E ele não é um produto de multiplicação em massa. Você vai numa Volkswagen, na Alemanha, produção de carro. Vai sair o mesmo modelo, só vai mudar a cor no final. Dentro do que você falou, às vezes a gente percebe em algumas comunidades esse enjaulamento, esse engaiolar da divindade, aonde ele só se manifesta de algumas formas. Mas é exatamente esse ponto. Apesar da grandeza, da soberania, dessa majestade de Deus, ele fala com a Natália diferente do que ele fala comigo. E muito diferente do que ele falou com Abraão lá no início da promessa, na formação de Israel, em Gênesis 12. Então ele, digamos assim, para nosso entendimento pedagógico, é como se ele fosse adaptando a revelação dele a nós. Eu lembro de uma aula lá na Jocum, a pessoa falou sobre a Abraulia Ribeiro, que é uma das fundadoras da Jocum. Hoje ela trabalha em Kona, no Havaí, com tradução de Bíblia, mas ela trabalhou na Amazônia mais de 20 anos, no meio dos índios. Ela tem um livro da editora Ultimato chamado O Chamado Radical. O Chamado Radical, o nome do livro. Aí nesse livro ela conta que era a prática dos índios, quando estava em depressão, querendo se suicidar, ou quando acontecia alguma tragédia na tribo, e no meio da aldeia, lá no meio da floresta, já sabiam qual era a planta que eles poderiam quebrar, comer e se envenenar, se suicidar. Então eles corriam para o meio da floresta atrás dessa planta para poder pegar, quebrar e se matar. E certa vez, quando um dos grandes líderes da aldeia foi em direção a essa planta para se suicidar, ela conta que apareceu um índio, estilo de cacique, totalmente nu, totalmente desenhado, na frente desse índio, e falou para ele: pode parar agora, volta, porque eu sou contigo. Jesus se revelou a ele como índio, na forma dele, na linguagem dele, no idioma dele, no dialeto dele, na cor dele, e aí ele volta convertido e começa ali um trabalho na comunidade. Tá o relato nesse livro dela, O Chamado Radical. Então Deus, ele não está enjaiolado, não está guardado dentro de uma caixa. Ele se revela de múltiplas formas, de diversas formas. Para Abraão, ele chega de maneira oral e direta. Mas para Samuel, ele chega para Samuel e chama o seu nome. Samuel demora a perceber, até que o sumo sacerdote fala para ele: eu acho que Deus está te chamando. Então, as maneiras como ele vem se revelando no Antigo Testamento tem uma compreensão geral. Ele se revela para um povo, para a nação de Israel. Mas dentro desse povo, quando ele vem se revelando a Moisés, a José, a Abraão, Isaac, Elias, Zacarias, Isaías, cada um deles tem uma revelação de Deus, tem uma relação com Deus. E essa relação você percebe no livro dos Salmos como ela é, muitas vezes, uma relação que não começa de forma pacífica. Deus adora arrumar confusão. Você vê que em vários salmos, Davi, ele começa a sua oração em forma de briga, de lamento. Asaf também, em vários momentos, fala assim: eu não estou entendendo nada. Depois, no decorrer da oração, as coisas vão se encaixando e se encaminhando, mas no momento inicial, é briga, é luta, é como Jacó. Deus primeiro fere a nossa coxa para depois nos mostrar a cura.
mas são particularidades dele que, como diz o apóstolo Paulo, a nossa compreensão ela é limitada e não vai conseguir alcançar. Então eu queria colocar aquele quadro das datas, fazendo favor, para você ver que nós, hoje, estamos a mais ou menos aí 2023. Mas dá uma olhadinha nesse quadro histórico com as datas. Enquanto ela coloca ali o quadro com as datas, a história de um povo se desenvolve sempre em determinado ambiente. Conhecer a geografia na qual se colocam os acontecimentos que se quer estudar não é aprender algumas noções mais ou menos eruditas, mas é um meio vital para compreender mais a fundo o povo que viveu naqueles lugares, especialmente os textos do Pentateuco e a jornada rumo a Canaã. Ou seja, a história de um povo se desenvolve sempre em um determinado ambiente. E precisamos conhecer a geografia desse ambiente. Precisamos perceber quais acontecimentos, quais dados históricos, geográficos, sociológicos haviam ali naquele momento, que é um momento totalmente distante do nosso momento. Nós estamos no ano 2000. Mais ou menos, a história, ela divide nesses grandes 5 períodos aí. Pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Quando nós lemos esse texto aqui do Deuteronômio, e quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 12, que é a chamada de Abraão e o início da construção de Israel como nação, nós estamos a mais ou menos ali, segundo alguns historiadores, ali, por exemplo, na Idade do Cobre, ali, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Ou alguns, como nós trabalhamos com probabilidades, alguns dizem um pouquinho mais acima, mais ou menos de 4.000 antes de Cristo a 2.000 antes de Cristo. Ou seja, bem ali na metade do período da pré-história. O início da construção de Israel, quando nós, especialmente quando você estiver lendo esses textos a partir do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, quando você estiver fazendo essa leitura, não faça uma leitura olhando para o nosso tempo hoje, mas tenta retroceder cerca de 4 a 5 mil anos atrás. E esse exercício de retroceder mais ou menos 5.000 anos atrás, já exterminaria um monte de absurdo que a gente ouve em púlpitos e ensinamentos. Por quê? Se há 10 anos atrás a gente não tinha nem o TikTok e o Instagram, se há 20 anos atrás a gente não tinha nem a internet, se há 30 anos atrás você não tinha nem a sua máquina de lavar roupas, sua televisão, seu rádio, imagina uma comunidade há 5.000 anos atrás. E aí abre por gentileza em Gênesis capítulo 12. Vamos tentar fazer essa viagem, enquanto o Instituto Casa de Vida não inventa uma máquina do tempo, vamos tentar fazer uma viagem mental aqui. Gênesis capítulo 12, há 4.000 anos atrás. Agora o seu nome é Abraão, tá? O seu nome não é mais Felipe, Márcia, o seu nome não é mais Vanessa, o seu nome agora é Abraão. Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Eu não tenho a voz do Cid Moreira, né? Mas imagina, você é Abraão, tá? 4.000 anos atrás. E eu sou Deus. Sou um Deus grego da Baixada Fluminense. E aí eu falo para você, Abraão, 4.000 anos atrás, tá? Deixa a tua terra natal, seus parentes,
a família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei famoso, você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você é Abraão, você ainda está processando o que eu acabei de te falar. Você tem família, você tem um clã, você tem os seus negócios. E aí uma voz, do nada, porque Deus ele é aqui, na instituição de Israel, há o surgimento de uma das grandes verdades teológicas e de um grande divisor na história das religiões, que é exatamente o monoteísmo. O que é um monoteísmo? É a ideia de que há apenas um Deus. Então, Abraão está mais ou menos aí, 4.000 anos atrás. E uma voz chega para ele, dizendo, sai da tua terra. Sai do meio da parentela. Essa promessa eu gostei. Sai do meio da tua parentela. Essa é boa. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas olha o final da promessa. Deus ainda ia mostrar o lugar. Sim, ele não falou, você vai sair daqui até... Não, você sai, beleza, Senhor, eu vou sair para onde? Não, só vai. É isso aí, só vai. Abraão, não foi a comunidade, não foi as favelas no Rio de Janeiro que inventaram essa palavra aqui, não. Foi Abraão. Abraão disse, partiu. E aí? Como que você processa essa promessa e esse chamado? Então, versículo 4. Então, Abraão partiu. Então, Abraão partiu. Ele ouve uma voz, ele não vê nada. Não tem nenhuma imagem. Por quê? Aqui, onde Abraão está em Ur dos Caldeus, né? Provavelmente a região próxima ao Iraque hoje. Mas Abraão está em uma comunidade onde já havia o politeísmo, já havia o crescimento de inúmeras religiões. Você lembra que aqui, um capítulo antes, na Torre de Babel, houve a confusão das línguas. Quando nós retornamos os capítulos, nós percebemos que depois da queda em Gênesis 3, logo no capítulo 4, o que acontece? O homem, ele está no jardim, capítulo 1 e 2, criação. Capítulo 3 de Gênesis acontece a queda. Capítulo 4, assim que eles são expulsos do paraíso, Adão e Eva, no capítulo 4 ocorre logo o primeiro homicídio. Então a gente está do capítulo 4 até o capítulo 11 tendo uma sucessão de problemas. Caim matando seu irmão, Lameque também assassinando os seus inimigos. Aí a gente falou aqui sobre o Enoque, que foi um dos poucos que apareceram ali em Gênesis e que Deus o arrebata, o toma para si, porque Enoque era muito puro naquela comunidade. Mas você anda no capítulo 6 e 7, você percebe o Noé como um dos poucos justos, e a situação da terra estava tão terrível que Deus falou, Noé, eu vou destruir tudo, só vou salvar você e a sua família. Aí ele constrói a arca, e aí Deus ele destrói tudo a partir do dilúvio. Nos capítulos
posteriores, 7, 8, 9, você vê as genealogias, poucas pessoas seguindo a Deus, e no 11 a confusão da Torre de Babel. Quando chega no 12, ele chama Abraão e fala: eu preciso me revelar a você e preciso me revelar a uma nação, a um povo. E esse povo, ele terá o jeito certo de viver. Então, para nos ajudar nesse entendimento histórico geográfico, coloca no slide, tu passa, fazendo favor, coloca o outro quadro. Às vezes é um exercício um pouco cansativo, né, de olhar a história, de olhar a geografia, de olhar a arqueologia. Mas essa imagem é a imagem de um pintor do século XIX, ele pintou em 1880, é a representação de Caim. Caim e o seu clã, quando eles foram marcados pela sentença divina após o assassinato do seu irmão. Então, quando você lê o texto de Gênesis capítulo 4, Caim e Abel, a ideia que a gente tem é que Caim estava com a blusa, gola polo, de calça, Nike no pé. Deus falou para ele que ele seria marcado, e ele sai, vai se esconder em uma outra localidade, errante da terra. E a gente esquece de fazer essa regressão mesmo, de perceber a dificuldade que havia há 4.000 anos atrás. Caim, o líder, ali as suas mulheres, alguns caçadores. Lá no final você vê que tem um animal pendurado, que era a caça, você não sabe se é o último alimento do dia, ou se só tem aquilo. Algumas crianças, algumas feridas abertas, no meio do nada, porque o que Deus fala para ele? Que ele sairia como errante da terra, por causa do assassinato, daquilo que ele havia feito com o seu irmão Abel. Então, ele foi condenado. Qual foi a condenação de Caim? A condenação de Caim foi a perpétua peregrinação. Peregrinar nos desertos durante a sua jornada de vida. Então, é esse ambiente que a gente está. É nesse ambiente que Abraão está instalado. Aonde ele olha para trás, ele ouve de forma oral o que aconteceu com Caim, o que aconteceu com Noé, ele percebe o que Deus havia feito nas comunidades ali ao redor de Ur dos Caldeus, ele vê essa situação ali como um imigrante. Essa imagem de Caim nos ajuda a perceber um pouco o que seria agora a vida de Abraão. Era assim que Abraão deveria sair. Deus falou para ele: sai da sua terra. Então ele tinha que pegar todo o seu clã, a sua esposa, seus escravos. Lembra que a gente está numa sociedade completamente diferente. É por isso que às vezes algumas coisas no Instagram cansam. Gente querendo debater que a Bíblia apoia ou apoiava a questão de escravidão, que Deus é um genocida no Antigo Testamento. Pô, não dá nem para você perder tempo respondendo. Você está numa comunidade de 5.000 anos atrás. Os caras caçavam mamute para comer. A revelação de Deus é progressiva. Quando você chega aqui em Deuteronômio, quando você chega em Êxodo 20, a nação de Israel já está um pouco estabelecida, chegam as tábuas da lei, Deus vai como um pai, ensinando a nação de Israel a se comportar. Olha só: não matarás, não furtarás, não vai cobiçar a mulher do seu próximo, não darás falso testemunho. A tábua de Moisés é apenas o início das leis que Deus estava começando a estabelecer para o povo de Israel. Pausa para a foto. Então, olhar Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: Abraão, em ti farei uma grande nação. Abraão, eu te abençoarei.
Abraão, sai da tua terra. Para a gente, no nosso momento, é muito fácil ler. Aí você se colocou no lugar do Abraão. Imagina você chegando em casa, falando, ô Sara, olha só. Então, a gente tinha um propósito de ficar nesse terreno aqui, nessa terra, a gente achou essa terra legal, brota um pouquinho de água, mas eu ouvi uma voz dizendo que devemos sair daqui. Imagina o que aconteceu ali naquela localidade. Mas quando você lê Gênesis 12, Deus fazendo essa promessa, e aí a gente dá um salto lá para Hebreus, capítulo 11, vamos dar uma olhadinha rápida em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Veja, Abraão recebeu a palavra de Deus nesse período histórico totalmente diferente do nosso, acreditou na voz, e olha o versículo 8, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Então ele é considerado o pai da fé das grandes religiões monoteístas, cristianismo, islã e o judaísmo. Independente dos pensamentos de cada escola religiosa, não há como nós olharmos para esse homem e não perceber nele essa fé que paira o limite do absurdo. A fé que acreditou na voz, que acreditou na palavra, que acreditou na teofania de Deus, que só disse para ele, vai. E por que a gente tem tanta dificuldade em acreditar diante de tudo aquilo que a gente tem? Se a revelação já chegou para nós fechada, completa. A revelação já chegou para nós completa, fechada. E a gente passa por tanta instabilidade, por tanta inconstância. Enquanto Abraão só ouviu, vai. O versículo 9, mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. No versículo 10, Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Olha o jogo de palavras que o autor ele faz, dizendo que Abraão ele era estrangeiro, morando em tendas. Mas o que ele esperava? No versículo 10. A cidade de alicerces eternos. Ele era imigrante, morando em tendas. Como imigrante, precisava sair de uma localidade para outra, desmontar a tenda. E aí é interessante perceber como que havia essa inúmera procriação, porque o filho, além de manter a dinastia, era também segurança, era mão de obra. Então essa multiplicação era gente para trabalhar. Quanto mais filho, maior a sua comunidade, maior seria a sua proteção. Então, ele precisava estar
com as suas tendas espalhadas no crescente fértil, sabia que não tinha um lugar seguro, alicerçado, mas ele creu e esperava a cidade que tinha fundamentos eternos. Então, a fé de Abraão, essa revelação em Israel, essa construção dessa fé histórica, ela passa pelo coração, pela mente, pelos pés desse homem chamado Abraão, que é um homem que acredita na palavra de Deus, na voz de Deus, nesse Deus que é invisível, por isso nós falamos sobre a monarquia, e que estabelece agora um antes e depois. Há um antes de Gênesis 12, você lê Gênesis de 1 a 11, uma série de confusões e poucas pessoas justas, mas de Gênesis 12 em diante, você percebe Deus de forma progressiva se revelando na formação e na construção do povo de Israel. E em contrapartida, usando profetas, reis, sacerdotes, levitas, escribas, para que esse povo pudesse entender a revelação de Deus e caminhar com ele, de forma que a sua jornada fosse uma jornada cheia de justiça, de integridade e de sinalização do reino futuro de Deus que viria na pessoa de Cristo. Então veja como Deus começa caminhando de maneira linear, escolhendo pessoas, escolhendo homens e mulheres para que pudesse transformar Israel em um povo, em uma nação, mas que essa palavra e essa promessa ela não seria realizada de forma gradual, rápida, instantânea e fácil. Aí o outro texto, em Deuteronômio 26, versículos 5 a 7, que a gente colocou aqui no material. Uma outra palavra remotando a Abraão. Deuteronômio 26, versículos 5 a 7. Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois, tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram, nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, e Yahvé ouviu a nossa voz. Veja como que a construção dessa jornada não foi uma construção fácil. Coloca, Rita, por favor, vai passando, tem um aí chamado a Jornada de Abraão. Não foi uma construção fácil. Passa mais um. Aí, isso. Essa construção, ela acontece quando você vê o Deuteronômio, logo quando chega no Êxodo, que o povo cai logo no primeiro cativeiro ali no Egito. Durante muitos anos eles ficam ali, até que Deus levanta Moisés. Depois, eles saem dali em direção a Canaã. Toda a peregrinação pelo deserto, que deveria ser uma jornada rápida, é uma jornada que demora uns 40 anos. Toda aquela população entra no livro de Josué e você percebe ali que apenas Josué e Caleb mantêm a fé e a expectativa na promessa que Deus havia feito a Abraão, porque de Gênesis 12 até a entrada, até o ingresso em Canaã, não foi uma peregrinação fácil. Vê que lá no pontinho de baixo, aqui no nosso lado direito, é a localidade onde Abraão estava, em Ur dos Caldeus.
junto com seu pai, que veio de Arã, e hoje o atual Iraque, naquele conglomerado ali do Oriente. Ele precisa sair e chega lá em Arã, que foi o texto que nós lemos a partir do capítulo 12. Quando ele ouve a voz, não fala para ele para onde vai, não fala para ele aonde será, mas todas as indicações depois nos livros do Pentateuco, nós percebemos que Deus está falando sobre Canaã, sobre essa terra que mana leite e mel. Então ele tem que descer de Arã até Canaã. Só que quando ele vem até a ponta esquerda aqui do Egito, o primeiro problema já acontece, que você percebe que a nação já desfalece das promessas de Deus, eles ficam aprisionados ali. Os primeiros momentos de dificuldade, a partir de Gênesis 37, você percebe que Deus ele levanta José para que a nação não morresse, a promessa de Deus não fosse esquecida, abalada. José tem os sonhos, ele vai como cativo até o Egito, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão e que a nação seria grande. Mas nesse momento, nesse caminhar, e aí quando você olha, especialmente dos patriarcas, a pessoa do Jacó, você percebe a confusão que ele vive, diferente de Abraão. Jacó, o texto diz que é enganador. Ele distorce as palavras do seu irmão, dos seus pais. Então, mesmo quando Abraão recebe essa promessa e faz essa jornada, o que tem que ter na nossa mente, nessa construção de Israel? É essas brigas todas mesmo. Confusão política, confusão familiar. Tem gente que crê na promessa, tem gente que não crê na promessa. É irmão que quer a herança do irmão. É mulher dando a empregada para casar com o marido, para ter filho, para ela gerar. E é irmão vendendo, jogando no poço. Só que às vezes a gente faz uma leitura muito espiritualizada do texto. A gente faz uma leitura muito florida e acha tudo muito certinho e bonitinho. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão saiu de Arã, foi para Canaã e canta musiquinha, bate palma, glória a Deus. E imagina isso, 4.000 anos atrás. Os pés, as roupas, alimentação, água, criança, mulher, filho. Então é essa construção da jornada de Abraão rumo a Canaã que nós vemos como o início, dessa revelação de Deus em Israel. A região do Oriente Médio, que nos interessa aqui, ela faz parte de uma vasta região chamada Crescente Fértil, isto é, aquela faixa de terra cultivável que se estende da Mesopotâmia ao leste, aos montes da Anatólia até o mar Mediterrâneo. Ao sul se estende uma região do Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Palestina. Continua a confusão até hoje. E a confusão que é o Oriente Médio até hoje. O Israel bíblico se encontra à margem meridional dessa vasta área geográfica, mas em posição importante, uma ponte para outra grande região, que é o Egito. A formação do povo de Israel acontece nesse ambiente geográfico, histórico, social e político. Segundo o Brueggemann, é o Walter Brueggemann, um dos grandes pesquisadores do Antigo Testamento, ele diz que a história de Israel é intrinsecamente ligada à sua compreensão de Deus, à sua relação com Ele. Deus se revelou a Israel como um Deus que liberta, estabelece alianças, que exige obediência. A relação de aliança entre Deus e Israel é o tema central do Antigo Testamento, que registra a história dessa relação.
as suas rupturas e essas restaurações. A próxima imagem, por favor. Então, esse Deus, ele estabelece alianças com Abraão, alianças com Israel. Ele vai se revelando como um Deus que se mostra um Deus libertador. Vou apagar a luz para vocês verem melhor. Mas, antes dessa jornada ela acontecer, Deus ele faz um outro pedido a Abraão. Qual o pedido que ele faz a Abraão? Eu quero Isaac. Aí quando você lê Gênesis 18, na representação desse quadro, você percebe mais uma vez, durante mais uma etapa, a construção dessa fé inabalável de Abraão. Deus havia lhe feito uma promessa em Gênesis 12. Naquele mapa que nós olhamos anteriormente, em vários pontos da jornada, Abraão sempre levanta um altar, mas Deus decide pedir a ele um outro altar, Isaac. Diz: Abraão, eu quero Isaac. E aí, na representação desse quadro, quando Abraão pega a faca, pega o animal, está prestes a sacrificar e entregar o seu filho a Deus, vem um anjo e diz que não precisava, porque Deus já havia feito e havia visto o coração de Abraão. Então, a nossa reflexão hoje é perceber como que a construção dessa nação de Israel, como que nós hoje somos bem-aventurados e temos essa revelação e percebemos esses momentos históricos, mas como que o nosso pai Abraão e toda a sua clã, toda a sua jornada, toda a sua família, Isaac, Jacó, José, Moisés, como eles foram homens e mulheres de muita fé. De muita fé. Eu acho que não tenho 1% dessa fé de Abraão. Isso, e ele não viu, né? Coisa que ele não viu. Ele ouviu o tamanho da promessa, mas ele não viu o lugar, não chegou à terra prometida, não sabia qual era a terra. Ou seja, o que a Natália falou, algo totalmente futuro. O que chegou para nós hoje, depois de quantos anos? Mais ou menos? Depois de quantos anos, mais ou menos, que a gente falou? Mais ou menos 5.000 anos. Olha o tempo que chegou para nós. Sim, é uma tipologia. Não foi sacrificado. Foi sacrificado no coração, mas não em forma. Isso. Tem. Tem, nesse mesmo texto. Exatamente. Você lembra que lá em João, acho que capítulo 1, versículo 29, quando o profeta João Batista está batizando no Rio Jordão, e aí Jesus aparece de longe, João aponta para ele
E no meio da multidão diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então há exatamente essa tipologia, é o que nós dizemos. Uma figura do Antigo Testamento representando Cristo no Novo Testamento. Sim, exatamente. Provar a fé de Abraão. Mais uma vez. Ver o coração, a disponibilidade, até onde ele estaria disposto a sacrificar o fruto da sua herança, porque Deus disse que o fruto da sua herança não seria Ismael. Ismael receberia as bênçãos, mas o fruto seria do ventre de Sara. E ela deu à luz depois de ter uma idade avançada. E agora ele iria sacrificar o seu filho? Se ele chega a esse ponto, ele demonstra para Deus e para toda a sua comunidade, para todo o seu clã, que ele realmente cria que mesmo se Isaac fosse sacrificado, primeiro, Deus poderia trazê-lo de volta à vida, ou Deus poderia dar um novo filho a Sara. É impressionante realmente esse momento de fé e olhando, tentando fazer essa jornada criativa de enxergar o momento histórico, o momento geográfico, a situação arqueológica, a situação antropológica, o ouvir Abraão falar, Abraão proclamar esse Deus. Tanto que nos outros momentos, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, e no texto que nós lemos aqui, em Deuteronômio 26, o autor diz: o Deus dos nossos pais. Em vários textos no Antigo Testamento você vai ver a citação, o Deus de Abraão. Veja, o Deus de Abraão. Abraão foi uma das poucas figuras que Deus o chama de amigo. Ele é meu amigo. Então, a única coisa que nós podemos pensar é nos alegrar na possibilidade que o Eterno nos dá e nos dará de um dia sentarmos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Débora, com Esther, com Ruth, e de conversarmos, batermos um papo com eles, e eles olharem para nós e falar: que vergonha a fé de vocês. Aí eu vou falar igual a Vanessa falou para o Dudo. Abraão vai olhar para mim: que Nutella você era, hein? Eu ouvi uma voz no meio do nada, você com tudo. Exatamente. Exatamente. Aí o seu filho dizia: é o Deus do meu pai Abraão. Aí o filho de Isaac dizia: é o Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaac. Aí o filho dizia. Então foi uma mudança geracional, uma transição geracional, o que aconteceu ali. Bom, são 15 para as 9, eu quero fazer um exercício de 5 minutos com vocês. Vou fazer o seguinte: vocês duas, vocês dois, vocês três, quando o Cláudio voltar, eu vou marcar aqui no relógio 5 minutos mesmo. Vocês... Diminui o ar? Ou desliga? Eita! Nem Abraão, em sua peregrinação, teve um ar-condicionado desse. Aqui vocês estão separados em duplas.
A Fernanda pode fazer carretinha ali atrás. E aqui vocês três. A ideia é a seguinte: eu quero que vocês pensem no Antigo Testamento, nas leituras que vocês já fizeram, e tentem pensar em pelo menos uns 3 a 4 acontecimentos importantes nessa jornada de Israel. E tentem pensar em pelo menos 3 a 4 nomes. Eu ia colocar 10, né? Mas vou botar 3 a 4 nomes de personagens importantes nessa jornada de Israel no Antigo Testamento. E eu não quero só homens. Se você pensar 4, pelo menos uma mulher. Se pensar 5 nomes, 2 mulheres. Se pensar 3, uma mulher. Se pensar 2, 1 e 1. Tá? Então, recapitulando o exercício. Alguns locais, alguns eventos importantes na história de Israel, de Gênesis 12 para frente, e alguns personagens que para vocês foram importantes nessa construção de Israel como nação histórica. Tá bom? Vou marcar aqui 5 minutos. E aí pode pegar um bolo, pode pegar um café. Pode, conversem entre si e cheguem a um acordo dos personagens. Felipe Pédia.
Mais um minuto. Celso lembrou aqui a avaliação, filho. Vou entregar no prazo. Uns 54, vamos lá? Vamos começar pelos homens. Me fala aí os personagens e os eventos e por que vocês escolheram esses. Tá. Pô, eu tenho aqui a galera já, mas vamos repartir aqui. Fala, eu posso compartilhar, eu falo agora. Então, Monopolizar a parada. a ideia é falar do acontecimento e o nome do personagem? Fala qual personagem vocês escolheram, quais os eventos, por que vocês escolheram esse. Não, aqui, no caso aqui, falei dos 10 mandamentos, né? Porque até hoje é seguido isso pela igreja, né? Tem uma relação com Moisés, né? Tem uma relação com Moisés. Então, assim, não roubarás, não matarás, né? Não furtarás. São vários mandamentos. Então, assim, até hoje a igreja segue isso, tem uma relação com Moisés, né? O Templo de Salomão, um templo erguido, tem igreja que também segue isso até hoje. De repente, a Igreja Universal faz essa alusão. E Salomão é tido como alguém que é detentor de muita sabedoria, né? Então, assim, ele ergueu o templo, mas, enfim, o templo, naquele momento, teve uma importância histórica. Mas o que a gente falou? Falou da passagem pelo Mar Vermelho. Moisés, né? Moisés lidera o povo do deserto também, passar pelo Mar Vermelho, onde a galera fica lá 40 anos. Mas quem é ali de Moisés? A Arca da Aliança aqui também. A Arca da Aliança. Tá aqui, ó. Tem o próprio domínio de Herodes também, quando ele governa Israel, foi um período importante. Pô, feminino não. Acho que. Pensou? Teve um que a gente anotou também aqui, 636 a 1099, foi o domínio árabe também importante, no primeiro e no segundo templo de Jerusalém. Deixa eu ver mais quem aqui. O Herodes a gente já falou, domínio romano, período também que o templo de Jerusalém foi reformado.